Você já ouviu falar em frequência, né? Às vezes a gente fala assim, pô, fulano tá com a frequência baixa. Ou então você fala assim, poxa, eu vou para um outro ambiente porque eu quero elevar a minha frequência. E esse termo é um termo muito utilizado por nós que conhecemos a física quântica, mas a frequência ela está presente em todo lugar e tudo o que existe emite uma frequência. Só que tem muita gente que associa a frequência, às vezes a frequência do rádio, né? Quando você muda de estação, né? Você muda de frequência, isso é verdade. Vamos supor, você está no rádio e está tocando uma música romântica. Aí está ali na frequência romântica. Você mudou para uma outra estação, entrou num tipo de música de pagode, né? Aí você foi na frequência do pagode. E você percebe que a frequência dos sons, ela consegue afetar, não é isso, o teu estado de espírito. Por exemplo, você ouve determinados ritmos, o teu corpo vai te convidar, né, a você se movimentar de acordo com o ritmo. Por quê? Porque aquele som está emitindo um certo poder, né, uma frequência nas tuas células. Então a vontade de se movimentar de acordo com aquele ritmo não é à toa, ok? Beleza, agora vamos falar mais um pouco. Cada pessoa, cada ser vivo, cada ambiente, tudo emite uma frequência. E é por isso que às vezes a gente não entende, né? Chega uma pessoa no lugar, aí a frequência baixa, você dá vontade de ir embora, sabe? Você começa a abrir a boca, bocejar muito, você sente dor de cabeça, tem pessoas que conseguem sentir enjoo. Uma vez, muito raramente, eu atendi uma pessoa e eu senti enjoo, né? Assim que eu entrei no meu espaço, essa pessoa já estava à minha espera e eu comecei a sentir enjoo. Enjoo é uma coisa que eu senti, eu era criança, tá? E aí, então, por quê? Porque cada um emite uma frequência e essa frequência, ela consegue ser medida, sabia? Existe a frequência do amor, né? Que é o que a gente chama a frequência da iluminação, que é a maior frequência que existe. Mas tem a frequência da raiva, da procrastinação, do medo, da coragem, da neutralidade, da angústia, da felicidade, da alegria, da paz, tá? E essa frequência ela tende ou a crescer para melhor ou ela tende a declinar para pior, sendo que a frequência mais baixa é a frequência do medo. Tá? E essa frequência eu consigo medir ela, tanto que todas as pessoas que vêm fazer a consulta comigo, eu entro na frequência dela e eu consigo captar qual é a frequência, a energia que aquela pessoa está vibrando. E é incrível porque no momento da consulta, muita gente chega assim com a vozinha mansa, calma, mas eu já vi lá que a pessoa está na frequência da raiva. E aí no desembolar da consulta a gente vai notando que a raiva ela aparece. E aí a pessoa às vezes vem se queixar muito do outro, né? Eu falo assim, é interessante, mas quem tá com a raiva aqui é você, né? E aí vamos. E aí o que é que acontece, gente? Quanto mais você buscar elevar sua frequência, mais próximo de Deus você fica, mais você consegue sentir a sua presença. Então a pessoa que ela está com a frequência baixa, que ela está dominada pela angústia, pelo medo, pela raiva, né, pela crítica, que ela está vibrando no abandono, porque ela se sente abandonada, se sente rejeitada, tá? Menos essa pessoa vai sentir a presença de Deus. O que é que vai acontecer? Mais você vai atrair pessoas e circunstâncias que estejam vibrando na sua frequência, tá? Então, quanto mais alta a sua frequência, a tendência é que quem chega próximo de você com a frequência baixa
é a frequência da pessoa também elevar. Porém, se duas pessoas se juntam com a frequência baixa intermediária, a tendência é sempre o quê? A que está mais baixa puxar a que está intermediária para o campo dela. E aí fica muito claro perceber que os semelhantes, de fato, eles se atraem. As pessoas não estão juntas por acaso. Pessoas alegres gostam de estar com pessoas alegres, amáveis com amáveis. Pessoas com raiva, com rancor, carrancudas, estão sempre também envolvidas com esse tipo de pessoas e gostam de determinados ambientes. Então é por isso que ao longo da vida, muita coisa, né, quando você vai elevando essa frequência, né, a tendência é você deixar de andar com algumas pessoas, ou então aquelas pessoas se afastam. Tá? Ontem eu recebi um comentário aqui de uma pessoa que ela falou assim: eu estou decepcionada com as minhas amigas porque elas se afastaram de mim. E eu ainda comentei lá: você não está entendendo que as tuas amigas, sem querer, estão te convidando a te levar para um próximo nível e a te dizer que você já dá conta de andar sozinha. Porque tem muita gente que carrega a amizade como um amuleto, tá? E aí algumas pessoas realmente vão sair da sua presença. E tem muita gente que interpreta isso por um lado ruim. Ah, fulano me abandonou, fulano agora resolveu andar com o povo de lá, não quer mais saber de mim. Antes de você fazer esse julgamento, pergunte a você mesmo: pô, será que também eu tô nessa vibe de andar com fulano? Será que as pessoas que fulano agora decidiu andar, conviver, será que eu também tô nessa mesma frequência? E se eu não estou, por que é que eu não estou? Qual é o caminho que eu estou buscando seguir na minha vida? Tem a ver com o caminho que aquele grupo que eu andava, ou que aquele amigo que escolheu andar com aquele grupo anda? Tá? Então tem muita coisa que ao longo da vida vai deixando de fazer sentido. Mas quando você está buscando por um processo de ascensão, de crescimento na sua vida, e você está focado, você sabe o que quer, principalmente quando você está buscando a presença de Deus na sua vida, a tendência é muita gente não estar mais ao seu lado. E as pessoas vão se afastar, e esse afastamento, gente, ele não vai ser, às vezes, pode até acabar de uma forma não muito agradável, tá? Como um caso que eu ouvi de uma pessoa, né, ela comentando, né, a pessoa sempre exerceu uma influência meio que negativa no casamento dela. Ela nunca conseguiu enxergar, né, que essa pessoa estava exercendo uma influência negativa, até que, providência do destino divina, lógico, a pessoa meio que brigou com ela e cortou a relação. E ela estava sentida. Eu disse: nega, você não tem que ficar sentida, você deveria dar graças a Deus. A pessoa até agora só fez prejudicar, sem querer, prejudicar o teu casamento, porque ela tem inveja da tua relação. E você não percebeu isso. A pessoa teve que brigar com você, ela que teve que cortar o laço. Porque se ela não corta, sabe o que é que ia acontecer? Era capaz do teu casamento chegar ao fim, porque você não estava enxergando. Então tem coisas na vida da gente que, quando a gente não tem a coragem de decidir, né, mas Deus sabe o coração da gente e conhece o coração daquela pessoa, aí Deus vai fazer assim: ó, pelo amor não tá dando, vamos ter que separar, e essa separação vai ter que ser brusca. Então você vai perceber que ao longo da sua vida, algumas pessoas que demorou para você enxergar, essas pessoas que tiveram às vezes que te maltratar, e aí depois que a coisa aconteceu, foi que você veio se dar conta que realmente, né, a frequência não batia, dava choque, que às vezes aquela pessoa estava te aconselhando para coisas ruins, né? E assim vale para o contrário. Quem está com a frequência muito alta, quem está com a frequência muito baixa, não aguenta estar perto de quem tem frequência alta. Porque quem tem a frequência alta quer que todo mundo se eleve.
E quando você quer estar na sua zona de conforto, de miséria, sabe, de inércia, você não consegue, aí você começa a se incomodar com quem está numa frequência alta. E isso é típico, a gente vê muito aqui às vezes, né, em alguns comentários que aparecem. Eu sempre acabo respondendo, né? A gente está aqui postando conteúdo gratuito, rico, né, que poucas pessoas têm acesso, mas sempre vem um filho de Deus, né, para querer botar defeito. Aquela pessoa está com uma frequência baixa. E aí quem está com a frequência baixa não tolera quem tem uma frequência alta, porque no fundo gostaria de estar fazendo ou vivendo aquilo que você faz, mas ela acha que não consegue. E aí, pelo fato dela achar que não consegue, o que é que ela faz? Eu vou tentar incomodar, vou tentar trazer essa pessoa para o meu mundo. Vou tentar trazer ela aqui para a minha frequência de baixo, para ver se a gente fica no mesmo nível. Mas não é assim que Deus age, tá? A gente tem que buscar realmente sempre estar elevando o nosso estado de espírito. E para que você possa elevar a sua frequência para a maior frequência que existe, que é a da iluminação, é a do amor, é você de fato buscar a presença de Deus. E eu posso afirmar para vocês que por muitas vezes será um caminho solitário, mas é um solitário que você vai estar muito bem com você mesmo, porque acima de tudo você vai ter a presença divina. E é lógico, em alguns momentos da vida as tribos começam a se unir, as pessoas que estão vibrando ali na tua frequência, tá? Elas vão se aproximando, você vai se aproximando também. E é lógico, a elevação da tua frequência não é somente um benefício seu, é um benefício que tem que repercutir na humanidade inteira. Pessoas têm que se beneficiar daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você sente. Você tem que elevar a sua frequência, não é só para o seu benefício, para a sua saúde, para a tua paz interior, não. Quanto mais você buscar elevar a tua frequência, mais você vai entender que não se trata somente de você, e que se trata principalmente do outro, porque você, nós precisamos ajudar quem está fraco. E tem pessoas que às vezes vão se aproximar de você numa determinada fase da vida, elas vão ali pegar aquela porção delas que elas precisam e depois elas não vão mais estar com você. Elas já pegaram aquilo que era necessário naquele momento para elas. Então não fica também julgando, achando que só vão se aproximar de você pessoas que são vampiras, que são sanguessugas. Quando os vampiros chegarem e os sanguessugas chegarem, você vai perceber logo de cara, tá? Vai perceber, porque é aquela história que diz, né? No arriar das malas a gente conhece a pessoa. Então, tem coisa que você vai sentir o impacto, tá? E aí você tem que dizer, e aí você eleva a sua frequência, e aquela pessoa pensa que não, ela desaparece da sua vida. Quando ela percebe que você percebeu que ela é uma sanguessuga, que você já conhece o jogo, ela mesmo vai se afastar de você. Então que você possa buscar cada dia mais elevar a tua frequência, tá? Que você possa buscar a presença de Deus, e a presença de Deus é algo que precisa ser alimentado diariamente com a leitura da palavra, com a leitura da Bíblia, tá? Com as escolhas que você faz diariamente, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, as pessoas com as quais você anda e os ambientes que você frequenta. Tem gente que acha que um ambiente não influencia, mas eu vou te dizer, um ambiente consegue ser mais forte do que você. Então, se tem ambientes que possam te fazer fraquejar em áreas da sua vida que você já venceu, né? Corra, fuja, literalmente fuja desses ambientes, tá? Que Deus te abençoe grandemente, que você possa buscar
essa mais alta frequência, porque quando você tá nela, ninguém te derruba, tá? Você tá sempre assim decolando, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: eis uma águia, sabe? Uma águia, tá passando ali uma águia, ninguém consegue pegar, só vê o pontinho lá no céu. A pessoa só fica olhando para você assim, ó, lá em cima, tá? Mas tem aqueles que vão querer te acompanhar, e é lógico, e então aqueles que vão querer virar, né, um tamanduá, vai botar a cabeça num buraco e vai procurar formiga, tá certo? Beijo grande.